Na aula de hoje, eu vou falar sobre gravidade e geometria. E vamos começar dando um exemplo muito simples que é, imagine que você pegasse um giz, por exemplo, ou uma bola de tênis ou qualquer objeto que seja, e você pegar esse pequeno objeto que eu estou desenhando aqui em azul e você arremessasse esse objeto para o ar. Tá? Você jogasse esse objeto em alguma direção, você jogar ele para cima em alguma direção, e o que vai acontecer, como nós sabemos, é que esse objeto ele vai desenhar uma parábola no ar, e essa parábola, ela nada mais reflete do que esse movimento com o vetor aceleração desse objeto apontando para baixo, o que quer que baixo seja aqui, nesse caso. E o interessante do efeito da gravidade no movimento dos objetos é que se você pegar qualquer objeto, todos os objetos caem com a mesma aceleração num campo gravitacional uniforme. E isso é independente da composição e da estrutura dos objetos, é uma propriedade universal da gravidade. E esse é, na verdade, um dos fatos mais básicos, um dos fatos experimentais mais básicos da física. O fato de que todos os objetos, quando se você atirá-los com as mesmas condições iniciais, eles vão cair exatamente da mesma maneira e todos os objetos caem com a mesma aceleração. Tem uma maneira um pouquinho diferente de ilustrar o que acabou de acontecer com o giz, que é, ao invés de desenhar da maneira que eu desenhei, nós desenharmos essa trajetória num diagrama onde o eixo, a abscissa do diagrama representa a altura do objeto, ou seja, a coordenada y, e o eixo y representa o tempo, a passagem do tempo para esse objeto. E se nós desenharmos a mesma parábola nesse diagrama, o gráfico vai ser parecido com esse aqui, onde o tempo está apontando para cima nesse diagrama. Esse aqui é um exemplo de um diagrama espaço-tempo. É o primeiro diagrama espaço-tempo que nós vamos ver, que nós estamos vendo no curso agora. Então, o que acontece? Qualquer outro objeto que você atirar para cima com as mesmas condições iniciais vai seguir exatamente a mesma trajetória nesse diagrama espaço-tempo. Vai seguir exatamente a mesma curva no diagrama de espaço-tempo. Isso pode ser contrastado com um outro tipo de movimento, que é o movimento, por exemplo, de uma carga elétrica na presença de um campo magnético, na qual não se aplica mais essa propriedade do movimento ser independente da composição e da estrutura das propriedades do objeto. Por exemplo, uma carga elétrica se movendo num campo magnético, o movimento resultante vai depender da carga, vai depender de uma propriedade do objeto, a carga do objeto. Enquanto que para o movimento de uma massa na presença de um campo gravitacional uniforme, isso não é verdade. Então, existe essa unicidade de caminhos, essa unicidade de caminhos no espaço-tempo é uma propriedade fundamental do campo gravitacional.
E o insight do Einstein, um dos grandes insights do Einstein para construir uma nova teoria de gravitação foi justamente se dar conta que essa unicidade desses caminhos, ela é uma propriedade da geometria do espaço-tempo. Assim, o Einstein deu uma interpretação diferente para a lei de gravitação, inspirado no fato de que todos os objetos caem da mesma forma num campo gravitacional. Com Einstein, o espaço e o tempo, que devem ser combinados numa só entidade que nós vamos chamar de espaço-tempo, eles são curvos na presença das massas, na presença de uma massa pesada, de uma massa acentuada, o espaço-tempo se curva. Isso nós vamos ver que é uma coisa que nós vamos chamar de geometria não euclidiana. E é a tentativa dos objetos de tentar descrever uma linha reta, um movimento em linha reta, nesse espaço-tempo curvo, que vai fazer com que eles se movam da maneira que eles descrevem, com os movimentos curvados que nós vemos, os movimentos seguindo uma curva. E essa é uma ideia complexa que nós vamos explorar nesse curso. E isso já nos dá uma antecipação de que nós vamos ter que aprender a lidar com geometrias curvas, vai ser essencial lidar com geometrias dos espaços curvos. A curvatura do espaço-tempo vai ser uma propriedade fundamental a partir de agora no nosso tratamento de relatividade geral. E nós vamos entender exatamente o que eu quero dizer com curvatura a partir de agora. O que é um espaço curvo? A partir de agora, eu pretendo dar uma noção concreta do que é um espaço curvo. Antes de nós avançarmos para entender o conceito de um espaço-tempo curvo, nós vamos começar com conceitos mais simples. Então, nós vamos deixar de lado, por enquanto, na aula, a gravidade e também o tempo. Não vamos nos preocupar, por enquanto, com o tempo. Não se preocupe, nós vamos ver esses conceitos depois, mais tarde no curso, o que significa quando levar em conta a gravidade e o que significa curvatura quando aplicada para o tempo. E eu vou me focar agora na ideia somente de espaços curvos. Primeiro, nós vamos começar com somente duas dimensões, espaços curvos em duas dimensões. Depois, nós vamos avançar para espaços curvos em três dimensões. Vamos iniciar tratando espaços curvos em somente duas dimensões. Vamos imaginar uma formiga sem olhos. E vamos imaginar que essa formiga sem olhos, ela vive num plano, ela está restrita, o mundo dessa formiga que não consegue enxergar, está restrito a uma superfície, um plano. Essa formiga ela só pode se mover nesse plano e ela não tem como saber que existem coisas fora do plano que essa formiga habita. O mundo dela é bidimensional. E o que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer uma análise do ponto de vista dessa formiga nessa superfície plana em que ela se encontra. E este será um exemplo simples para desenvolver a nossa intuição, que depois de a gente desenvolver a intuição nesse espaço, em espaços bidimensionais, nós vamos facilmente estender essa intuição para uma dimensão a mais,
três dimensões. O que acontece é que a nossa formiga ela começa a estudar geometria, ela aprende a desenhar linhas, a usar réguas para medir comprimentos e ela aprende a medir também ângulos. E a primeira entidade geométrica que essa formiga ela resolve fazer, ela resolve desenhar uma linha reta, que é a linha mais curta conectando dois pontos. Então, o que que ela faz? Ela desenha essa linha reta conectando esses pontos A e B. E em seguida, a nossa formiga, ela decide aprender, ela aprende a construir linhas que se intersectam em ângulos retos. E ela resolve fazer o seguinte procedimento. Ela desenha uma linha reta, primeiro ela desenha uma linha reta de 2 metros, depois ela faz um ângulo de 90, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, desenha uma outra linha reta, uma outra linha com extensão de 2 metros, depois uma terceira linha, ou seja, aqui fazendo em azul, ela faz primeiro uma linha de 2 metros, ângulo reto mais uma linha de 2 metros, ângulo reto mais uma linha, e um ângulo reto mais essa linha uma linha de 2 metros. Certo. E o que ela acaba percebendo é que ao fazer esse procedimento, ela descobre que ela volta para o mesmo ponto do qual ela começou tudo, mesmo o ponto inicial. E isso nós sabemos, obviamente ela acabou de desenhar um quadrado, isso é uma propriedade do mundo plano que ela habita e é um fato básico da geometria desse espaço do mundo que essa formiga habita, que se ela realizar esse procedimento, ela vai voltar para o mesmo ponto inicial e ela vai ter, portanto, construído um quadrado. Mas vamos agora a nossa formiga, ela faz uma descoberta nesse mundo que ela habita e ela descobre como construir um triângulo. E então vamos lá, ela vai lá, ela desenha esse triângulo, com um certo triângulo, e ela, fazendo medidas geométricas, ela descobre que a soma dos ângulos internos desse triângulo é de 180 graus, que também é uma propriedade do mundo que ela habita, da geometria plana. A soma dos ângulos internos dos triângulos é 180 graus, como a gente aprende lá na escola, enfim, no ensino fundamental. Depois, a nossa formiga, ela aprende a construir mais uma figura geométrica. E nessa figura geométrica, ela começa de um ponto onde ela se encontra. Depois, a nossa formiga, ela faz uma nova descoberta. Ela descobre que se ela começar num certo ponto inicial, percorrer uma certa distância, o que que ela faz? Ela marca um ponto a uma certa distância, depois ela volta para o ponto inicial e vai numa outra direção percorrendo a mesma distância, marca um ponto na mesma distância em relação ao ponto inicial que estava a outra reta, ela volta lá para o ponto inicial, vai de novo a mesma distância que ela percorreu nas duas retas anteriores, marca um ponto, e assim ela vai indo, vai marcando esses pontinhos vermelhos aqui, e vai marcando uma sucessão desses pontinhos, e o que, que ela descobre a fazer, que entidade que ela descobre como desenhar, ela descobre, é claro, como construir um círculo. E ela faz um belo dia uma outra descoberta ainda. Ela desenha vários círculos diferentes e ela descobre que
quando ela mede o comprimento do círculo, ela descobre que o comprimento do círculo é sempre o mesmo número multiplicado pelo raio do círculo, independente do tamanho do círculo. Ou seja, a razão entre a circunferência e o raio é sempre o mesmo número 6,28, né, ou 2π, independentemente do tamanho do círculo, que nós aprendemos isso há muito tempo atrás no colégio. Porém, agora, imagine que existe uma segunda formiga, também sem olhos, vivendo agora na superfície de uma esfera. E da mesma forma que a nossa primeira formiga, essa segunda formiga ela só pode se mover na superfície da esfera, ela não consegue sair da superfície, nem sequer ver o que está fora da superfície dessa esfera. Então a formiga ela não sabe que ela habita um mundo esférico. E da mesma forma que a nossa primeira formiga, essa segunda formiga também aprende geometria. O que ela começa a fazer? Ela inicia então desenhando uma linha reta com a menor distância. Ela começa desenhando o que é a linha reta para ela, percorrendo a menor distância entre dois pontos na superfície da esfera. E o que acontece é que para essa formiga, neste mundo esférico, a linha reta que ela consegue desenhar é sempre mais comprida do que uma linha reta semelhante construída no plano, no mundo plano, pela primeira formiga. Por quê? Porque essa segunda formiga ela é forçada, ela forçosamente só consegue construir arcos de um grande círculo, que são sempre maiores do que a reta correspondente, a linha reta num plano, conectando os pontos A e B. E o que acontece se essa segunda formiga, essa formiga nesse mundo esférico, repetir o mesmo procedimento da primeira formiga e tentar desenhar um quadrado? Bem, o que ela vai fazer? Ela começa num ponto inicial A, então ela percorre 2 metros, faz um ângulo reto, percorre mais 2 metros, faz um ângulo reto, percorre de novo 2 metros, faz um novo ângulo reto e percorre 2 metros. E o que essa formiga ela vai se dar conta? Ela vai se dar conta que se ela repetir o mesmo procedimento para se construir um quadrado que a formiga que vivia no mundo plano empregou, ela vai se dar conta que algo errado aconteceu. Ela vai se dar conta que o ponto final no qual ela vai chegar não coincide com o ponto inicial A, como era o caso no mundo plano, no espaço plano. Não dá uma figura fechada e você mesmo pode checar essa consequência de uma esfera tentando aplicar esse procedimento para construir um quadrado na superfície de uma esfera. Vamos agora aos triângulos. O que acontece? Essa segunda formiga ela constrói cuidadosamente um triângulo. Ela constrói cuidadosamente um triângulo, começa num ponto inicial, percorre aqui, vai construindo um triângulo na superfície dessa esfera. E ela faz uma descoberta inusitada, essa formiga, nesse mundo curvo. Ela percebe que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos A mais B mais C desse triângulo na superfície de uma esfera, dão sempre maiores que 180 graus. Não importa o triângulo que ela desenhe, se o triângulo for muito pequeno, for muito, muito pequeno, a soma dos ângulos dará próxima de 180 graus. Quanto menor for o triângulo que a formiga desenhar, mais próximo vai dar de 180 graus a soma dos ângulos internos.
mas ainda assim vão ser um pouquinho maior de 180 graus. Mas à medida que o tamanho do triângulo aumentar, a discrepância em relação a 180 graus, a soma dos ângulos internos, também vai aumentar com a área do triângulo. Vamos agora aos círculos. A formiga agora ela constrói um círculo seguindo o mesmo procedimento de antes. Então, o que ela acontece? Ela começa num certo ponto, percorre uma distância fixa, marca um ponto a uma certa distância, depois ela volta, percorre a mesma distância, marca um certo ponto, depois ela volta, e assim por diante, percorre a mesma distância, marca um pontinho vermelho. Depois de repetir muitas vezes esse procedimento, ela constrói um círculo na superfície da esfera. A formiga, então, decide medir a circunferência do círculo que ela acabou de construir e dividir essa circunferência por 2π para calcular o raio previsto desse círculo. E ela vai ficar surpresa quando ela comparar esse raio que resulta dividindo a circunferência por 2π, comparar com o raio medido. Quando ela de fato for lá e medir o raio desse círculo, ela vai se dar conta de que o raio medido é sempre maior do que o raio que ela previu, o raio previsto. E se ela resolver continuar nas investigações dela, ela até poderia definir um excesso de raio desses círculos na superfície, no mundo que ela habita, como sendo a diferença entre o raio medido e o raio previsto. Ela poderia investigar como é que esse excesso de raio depende do tamanho do círculo. Um espaço curvo é um espaço onde um desses erros geométricos que nós acabamos de ver acontece. Ou seja, é um espaço onde os resultados geométricos diferem em relação aos resultados obtidos num plano. Em outras palavras, as regras da geometria euclidiana falham de alguma maneira num espaço curvo. Várias geometrias do espaço são possíveis além da euclidiana. O importante aqui é que a geometria do espaço é uma questão empírica, profundamente empírica. Ou seja, através de medidas geométricas é possível descobrir se há algo estranho no espaço que você habita. Não é preciso circunnavegar o planeta para descobrir que ele é uma esfera. Bastaria construir, desenhar quadrados, triângulos, círculos, verificar se as regras da geometria euclidiana se aplicam e se, como elas não vão se aplicar, você consegue verificar que você habita um mundo esférico sem necessitar sair desse mundo e ver ele de fora. E é claro, quanto maior o tamanho desses quadrados, triângulos e círculos que você construir, melhores serão as medidas e os desvios em relação aos resultados euclidianos serão maiores. Vamos agora avançar para espaços curvos em 3 dimensões. No caso bidimensional, foi fácil nós entendermos e visualizar a situação. Como é que a gente pode tentar visualizar um espaço curvo em 3 dimensões? Como que isso seria possível? Bem, não dá, na verdade, para visualizar a curvatura em 3 dimensões. Sinto muito. Nós não evoluímos com essa capacidade de visualizar espaços tridimensionais como nós conseguimos visualizar superfícies curvas. Mesmo assim,
Isso não nos impede de conseguir entender matematicamente a curvatura em espaços 3D sem ter que sair do nosso mundo tridimensional e olhar de fora para se dar conta que você está num espaço 3D curvo. Esse era o objetivo do exercício anterior em duas dimensões. Como é que nós podemos fazer para determinar se a realidade que nós habitamos é curva? Da mesma maneira que a formiga fez nos espaços bidimensionais que nós vimos antes. Nós podemos, por exemplo, construir triângulos e medir os ângulos internos desses triângulos. Nós podemos construir círculos, medir então a circunferência do círculo e o raio, e assim por diante. E se os resultados esperados da geometria euclidiana continuarem válidos nesses triângulos que nós construímos, por exemplo, a soma dos ângulos internos de 10 180 graus, a circunferência dividido por 2 vezes π for igual ao raio do círculo, isso significa que a geometria euclidiana ela é válida. Por outro lado, se esses resultados não concordarem com o que se esperaria da geometria euclidiana, isso significa que o espaço é curvo. Um outro exemplo de uma maneira de se verificar experimentalmente se você habita um espaço curvo é você pode construir uma esfera e você mede a área da superfície dessa esfera, você mede o raio dessa esfera e você calcula então novamente como a formiga no mundo bidimensional, você calcula o excesso de raio dessa esfera, que nós podemos definir esse excesso de raio como sendo a diferença entre o raio medido e a razão entre a área da superfície da esfera, 4π, raiz quadrada de tudo isso aí. E esse valor desse raio, esse excesso de raio, ele pode ser usado como um indicativo da curvatura do espaço tridimensional. Se esse valor der zero, o espaço é plano. Se ele não der zero, o espaço ele é curvo. O que acontece é que somente um número não é suficiente para especificar completamente a curvatura em um certo ponto do espaço. Na verdade, você precisa de seis números para caracterizar completamente a curvatura em um ponto do espaço. E esses seis números, a gente chama eles de tensor, tensor de curvatura de Ricci, que num curso mais avançado de relatividade geral, esse tensor ele é uma entidade matemática fundamental para entender a equação de campo de Einstein. Vamos iniciar agora o nosso estudo dos elementos de geometria diferencial, para que nós possamos ir além dos círculos e triângulos para uma descrição mais generalizada da geometria, que nos será muito útil nos nossos estudos de relatividade geral daqui para frente.
O ponto central a partir de agora é que nós vamos usar os métodos do cálculo para conseguir especificar distâncias entre pontos próximos no espaço. Essa combinação da geometria com o cálculo nós chamamos de geometria diferencial. Vamos definir a distância entre pontos próximos num espaço euclidiano. Então, aqui eu desenho os eixos coordenados, x, y. Eu vou definir dois pontos num espaço euclidiano. Eu vou chamar esses pontos de A e B. E vamos então conectá-los através de uma reta, ok? O ponto A, vamos dizer que ele tem coordenadas x, y. O ponto B, vamos dizer que ele está a uma distância infinitesimal do ponto A. Então, as suas coordenadas são x mais dx, ou seja, uma pequena distância do ponto A, e y mais dy. Dessa forma, nós então vemos aqui que a distância dx ao longo do eixo x e a distância dy ao longo do eixo y. E usando trigonometria, nós vemos então que a distância infinitesimal entre esses dois pontos, usando o teorema de Pitágoras, é ds ao quadrado igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Essa distância infinitesimal entre pontos num certo espaço, nós chamaremos daqui em diante de elemento de linha. Elemento de linha. Daqui a pouquinho nós vamos ver por que esse ds ao quadrado tem esse nome. Vamos agora, essa é a maneira de escrever o elemento de linha em coordenadas cartesianas. Vamos agora escrever o elemento de linha em coordenadas polares. Então, para derivar a forma dessa distância infinitesimal entre dois pontos, o elemento de linha em coordenadas polares, nós vamos repetir o exercício que nós fizemos antes, mas agora usando coordenadas polares. Então, vamos dizer que o nosso ponto A, eu vou colocar ele aqui. O ponto B, eu vou colocar nessa posição. Então, agora o desafio, tá? Esse ponto A, ele tem coordenadas R e φ em coordenadas polares. O ponto B vai estar a uma distância infinitesimal R mais dr, φ mais dφ. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou calcular, derivar qual que é a distância entre esses dois pontos, que vai ser, eu quero calcular esse segmento ds, derivar o que é esse ds em função de r e φ. Então aqui o que nós podemos fazer é nós nos darmos conta que esse arco de círculo aqui, ele pode ser escrito como R de φ, enquanto que este segmento aqui, ele é simplesmente, como a gente pode ver, ele é o dr. E o que acontece é que pegando esse, nós formamos um triangulinho, tá? Que na verdade não é bem um triângulo, não é um triângulo euclidiano, por fato que ele tem essa curvatura aqui embaixo,
Mas a questão é que como o nosso triângulo ele é infinitesimal, ele é muito pequeno, para tudo que é infinitesimal, que é infinitamente pequeno, a geometria euclidiana se aplica para entidades infinitesimais. Então, nós podemos aproximar esse mini triângulo como um triângulo normal, cujo esse lado aqui tem um comprimento r de φ, aqui nós temos um ângulo reto, esse lado é o dr e aqui é o ds que nós queremos derivar. E, finalmente, então, nós vemos, usando novamente o teorema de Pitágoras, que o ds ao quadrado vai ser igual a dr ao quadrado mais r de φ ao quadrado. Então, agora nós derivamos o elemento de linha em coordenadas polares. Essas expressões aqui, elas são válidas somente para valores de dr e de φ muito pequenos, mas o interessante é que mesmo que nós tenhamos feito essas derivações para distâncias infinitesimais, o ponto da geometria diferencial é que nós podemos construir objetos geométricos maiores e construir distâncias maiores e comprimentos maiores a partir da integração do ds. Esse é o ponto-chave da geometria diferencial. Então agora eu vou mostrar um exemplo, primeiro exemplo, de como isso pode ser feito, de como é que nós podemos construir comprimentos maiores e derivar propriedades de objetos geométricos maiores a partir do elemento de linha ds. E esse primeiro exemplo aqui eu vou derivar, então eu vou calcular a circunferência em coordenadas cartesianas. Vamos começar então. Eu desenho aqui os eixos coordenados, o x e o y. E aqui eu vou desenhar em azul o círculo centrado em x igual a zero e y igual a zero. Eu pretendo então calcular a circunferência desse círculo, que nós sabemos que é 2 vezes π vezes r, mas eu quero derivar ele a partir do elemento de linha, usando as técnicas da geometria diferencial. Esse círculo ele possui um raio r. Muito bem. Vamos lá. Então, a primeira coisa a fazer aqui é a gente perceber que a equação do círculo é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, o que nós fazemos agora? Nós isolamos o y, nós escrevemos uma equação que dá, então, o valor de y em termos do r e do x. E o que acontece agora? Agora que nós especificamos o caminho no qual nós queremos, o objeto, o caminho geométrico do qual nós queremos derivar a propriedade em questão, o próximo passo, então, é justamente calcular a circunferência, que a circunferência vai ser dada como a integral do elemento de linha, do ds, no círculo. Então vai ser justamente a integral de linha desse ds nesse caminho azul que nós especificamos. Nós temos a equação, né? Então agora eu substituo
Eu substituo aqui o ds pela expressão do elemento de linha em coordenadas cartesianas, E o próximo passo que eu vou continuar aqui embaixo, o próximo passo então é substituir aqui na equação. A primeira coisa então que eu vou fazer, eu vou evidenciar o dx aqui. Vou evidenciar o dx, tá? E levando em conta a simetria da situação, essa integral ela pode ser escrita dessa maneira em termos de x, tá? Levando em conta a simetria da situação. E agora o que nos falta saber é o que é esse dy dx, que é o que falta a gente calcular agora. E o dy dx, a gente pode derivar esse dy dx a partir dessa equação aqui, da equação que foi obtida a partir da equação da circunferência. Então, portanto, o dy dx vai ficar igual a mais menos, usando as regras do cálculo, 1 meio r ao quadrado na menos x ao quadrado na menos 1 meio, né, aplicando as regras do cálculo, menos a derivada do conteúdo do que está dentro do menos 1 meio, que é menos 2x, ok? Portanto, essa expressão dy dx vai ficar igual a x r ao quadrado menos x ao quadrado. E, finalmente, substituindo essa expressão que nós acabamos de derivar aqui na expressão da circunferência, nós obtemos finalmente que essa expressão vai dar igual a 2 integral de menos r até r dx, 1 mais x ao quadrado, agora já fazendo a substituição aqui, 1 mais x ao quadrado, r ao quadrado menos x ao quadrado, tudo isso aqui elevado na 1 meio, a raiz quadrada, e, portanto, nós vamos terminar com essa expressão aqui. Muito bem. E agora o que nos resta é resolver essa integral, que você pode usar um método analítico ou pode consultar uma tabela de integrais impressa, ou você pode ir no Wolfram Alpha, usar uma matemática, e você vai descobrir, se você resolver essa integral aqui, que essa integral em questão é igual a π. Portanto, nós vamos recobrar o resultado bem conhecido, que a circunferência é igual a 2πr. Então, se você não soubesse que a circunferência é 2πr, você poderia usar o seu conhecimento de geometria diferencial para derivar o que é a circunferência. Uma outra lição é que, como nós vemos aqui que distâncias maiores podem ser obtidas a partir das integral, nesse caso a integral de linha do ds, nós usamos para construir esse comprimento da circunferência. É por esse motivo que o ds é chamado de elemento de linha, que ele é um elemento de uma integral de linha. O segundo exemplo que nós vamos ver agora
será como calcular a circunferência de um círculo em coordenadas polares. Então, vamos para o segundo exemplo. Calcular a circunferência em coordenadas polares. Nosso ponto de partida vai ser usar o elemento de linha em coordenadas polares, que nós derivamos faz pouco. ds ao quadrado é dr ao quadrado mais r ao quadrado dφ ao quadrado. E agora nós precisamos especificar o objeto geométrico do qual nós queremos derivar a propriedade da circunferência. Nós temos que escrever a equação que caracteriza a entidade que nós queremos calcular. Então nós precisamos da equação do círculo em coordenadas polares. E a equação do círculo em coordenadas polares do nosso círculo, ela é muito simples. Essa é uma das vantagens das coordenadas polares, que elas simplificam certos tipos de problemas. Então, em coordenadas polares, R, a gente pode escrever a equação do círculo como simplesmente R é igual a Rzão. E aplicando, substituindo esse R igual a Rzão no elemento de linha acima, nós vamos obter então que essa aqui vai ser a equação, o elemento de linha resultante aplicado para um círculo em coordenadas polares. E agora, calcular a circunferência, nós repetimos a integral de linha calculada sobre um círculo. O nosso ds agora vai ser simplesmente r dφ. A integral varrendo φ aqui vai ser de 0 até 2π, como deve ser, e fica um cálculo muito mais fácil recobrando a circunferência em coordenadas polares do que em coordenadas cartesianas. Então, nós temos 3 pontos principais, 3 lições que nós aprendemos nesses 2 exemplos anteriores. A primeira lição é que dependendo do problema que você estiver, no qual você estiver trabalhando, algumas coordenadas são muito melhores e superiores para se usar no problema do que outras escolhas de sistemas de coordenadas. E isso vai antecipar uma coisa que nós vamos ver em relatividade geral, que a sua escolha de coordenadas para tratar um problema em relatividade geral pode ser determinante para o quão fácil vai ser resolver o problema matematicamente. O segundo ponto importante aqui, que nós vimos nesses 2 exemplos, é que todos os teoremas, nós podemos induzir que todos os teoremas e propriedades de uma geometria podem ser derivados a partir do elemento de linha, o ds ao quadrado. O terceiro ponto-chave aqui é que a forma do elemento de linha, a forma da expressão de ds ao quadrado em função das coordenadas, depende do sistema de coordenadas. Então, o ds ao quadrado vai mudar de acordo com as coordenadas que você escolher, mas a geometria será a mesma. Então, nesse caso, eu utilizei 2 tipos de coordenadas, sistemas de coordenadas diferentes. Eu mostrei em coordenadas cartesianas e em coordenadas polares. Mas a geometria subjacente descrita pelo ds ao quadrado foi, em ambos os exemplos, a geometria plana, a geometria euclidiana. Então, a forma do ds ao quadrado muda, mas a geometria continuou a mesma nos 2 exemplos. Vamos agora ir para um exemplo um pouco mais complicado, no qual nós vamos utilizar a geometria não euclidiana. O nosso terceiro exemplo
O nosso terceiro exemplo, então, vai ser a geometria não euclidiana da superfície de uma esfera. Então, o nosso desafio agora vai ser derivar o elemento de linha que caracteriza a distância infinitesimal entre dois pontos na superfície de uma esfera. Então, nós podemos aqui, eu vou desenhar um hemisfério de uma esfera. O hemisfério aqui, vamos chamar esse aqui de hemisfério norte. Eu vou desenhar dois pontos que estão, vamos imaginar que esses dois pontos A e B, eles estão infinitesimalmente próximos um do outro, tá? E o nosso desafio agora é derivar o que é esse elemento de linha que caracteriza essa distância infinitesimal entre esses dois pontos. Nós precisamos definir um sistema de coordenadas aqui, e o sistema de coordenadas vai ser um sistema de coordenadas esféricas, que é mais apropriado para descrever pontos na superfície da esfera. Então, em coordenadas esféricas, a coordenada θ e a coordenada θ que vai de 0 até 180 graus e a coordenada φ que vai de 0 até 360 graus, as coordenadas θ e φ, o primeiro ponto vai ter coordenadas θ, φ, o segundo ponto vai estar a uma distância θ mais dθ e φ mais dφ. Eu vou dar uma dica de como chegar ou como calcular esse elemento de linha, que é o seguinte: você usando esse sistema de coordenadas, você começando num dos polos da esfera, você traçar esse segmento de um grande círculo, tá? E traçar também um outro segmento desse círculo aqui que passa pelo ponto B. E usando as propriedades trigonométricas do problema, você calcular o tamanho desse arco aqui e você calcular o tamanho desse outro arco aqui. E daí, simplesmente usando trigonometria e levando em conta que esse é um triangulinho bem pequeno, no qual você pode aplicar o teorema de Pitágoras, você depois que você calcular o segmento verde e o segmento vermelho, você deriva então que o elemento de linha que caracteriza a geometria não euclidiana da superfície de uma esfera é igual a, se sendo o raio da esfera igual a A, esse aqui sendo o raio da esfera, o elemento de linha vai ser A ao quadrado, dθ ao quadrado, mais seno ao quadrado de θ dφ ao quadrado. Esse aqui, então, é o elemento de linha em coordenada da superfície da esfera. Vamos agora derivar, usando a geometria diferencial, qual que é a circunferência desse círculo vermelho aqui que eu acabei de desenhar aqui em cima. Como é que a gente poderia fazer para calcular essa circunferência usando o elemento de linha da geometria não euclidiana da superfície da esfera? Bem, então aqui eu vou desenhar novamente um dos hemisférios da esfera. Eu vou repetir aqui, eu vou definir esse círculo vermelho, que é a circunferência do qual nós queremos. Na verdade, ele está um pouquinho deformado, então deixa eu tentar repetir esse círculo menos deformado. Ok, agora está melhor. Vamos definir, para conveniência, eu vou posicionar esse círculo, aqui sendo o polo da minha esfera.
O raio desse círculo vai ser esse arco aqui ligando um dos pontos do círculo até o polo. Esse aqui vai ser o raio da minha esfera. E aqui essa é a circunferência desse círculo vermelho que nós queremos então derivar usando o elemento de linha. Então, como nós vimos anteriormente, o primeiro passo é encontrar a equação que caracteriza esse locus de pontos vermelhos. E o que acontece aqui é que se você pensar sobre o problema, se eu desenhar essa reta conectando o polo até o centro da esfera e desenhar essa segunda reta indo até esse ponto em particular aqui, em coordenadas polares, a equação que caracteriza esse círculo, ela é um θ fixo, é um θ igual a uma constante. Se você fixar o θ, se você fixar o θ em um certo valor, essa aqui vai ser a equação que caracteriza esses círculos que eu estou analisando aqui. Eu vou chamar essa constante de θ maiúsculo. Então, agora o desafio é, vamos começar calculando a circunferência. Então, primeira coisa é, eu vou pegar aqui o elemento de linha, raio da esfera ao quadrado, dθ ao quadrado, mais seno ao quadrado de θ dφ ao quadrado. Eu substituo essa equação θ igual a uma constante para ver o que vai acontecer com o elemento de linha, e o que vai acontecer é que nós vamos acabar com a ao quadrado seno ao quadrado de θ maiúsculo dφ ao quadrado. Muito bem, então, portanto, o elemento de linha vai ser igual a seno de θ maiúsculo dφ. Muito bem. Então, o próximo passo agora, vamos calcular a circunferência. E a circunferência, o que vai ser? Ela vai ser a integral desse elemento de linha, que como nós vamos integrar no caminho fechado, vai ser a integral de linha sobre esse círculo. E essa integral, então, pode ser escrita como a integral de a seno de θ dφ. A variável de integração é o φ, então o φ vai de 0 até 2π. E essa integral aqui vai dar simplesmente igual a 2π a seno de θ maiúsculo. Então vocês veem que é uma expressão que tem uma certa familiaridade com a expressão que nós obteríamos no espaço plano, mas ela só tem uma certa familiaridade que nós estamos começando a ver as novidades de uma geometria não euclidiana. Só que aqui nós não temos ainda nessa equação o que é o raio desse círculo, o raio R minúsculo. Então, o próximo passo agora é encontrar o raio do nosso círculo que eu desenhei em vermelho antes. Qual que é o raio desse círculo? Bem, o raio desse círculo, você pode obter o raio desse círculo através da equação φ é igual a uma constante. Da mesma maneira que o θ constante definiu o círculo, um φ constante caracteriza um certo raio fixo nesse círculo. Então eu fixo φ numa constante, que eu vou chamar essa constante de φ maiúsculo, assim como eu chamei a constante do θ de θ maiúsculo. Essa aqui é uma maneira de derivar o raio do círculo. Uma outra maneira é diretamente usando trigonometria e inspecionando, usando trigonometria para obter o raio. Estou usando aqui a geometria diferencial. Bem, sendo essa aqui a equação que define o raio do círculo, nós vamos agora simplificar o elemento de linha
O elemento de linha, nós vamos substituir essa equação aqui no elemento de linha e nós vamos obter então que a resposta vai ser a ao quadrado de θ ao quadrado e, portanto, o elemento de linha para a gente derivar o raio do círculo vai ser igual a de θ e, portanto, o R vai ser calculado integrando o ds aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou desenhar em azul. O que eu estou fazendo em verde, perdão. O que eu vou fazer agora? Eu especifiquei a equação φ é uma constante que caracteriza esse ponto aqui. E agora, ao integrar aquele ds, eu vou integrar pedacinho a pedacinho e eu vou calcular esse comprimento desde o polo até um ponto no círculo, tá? Essa distância aqui é o que vai dar o resultado da integral que eu vou calcular agora. E substituindo a equação acima, nós temos a integral de a de θ de 0 até θ maiúsculo, que vai dar igual a vezes θ maiúsculo. É isso aqui que é o raio do nosso círculo, que também, como eu falei, pode ser derivado usando um método de trigonometria. E o que eu quero fazer agora? Eu quero escrever a circunferência. Eu quero escrever agora a circunferência do círculo em função do raio do círculo para a gente ver se a gente recobra a expressão euclidiana. Vamos lá então. Mãos à obra. Eu escrevo aqui a expressão da circunferência, é 2π vezes o raio da esfera seno de θ maiúsculo. Só que agora eu substituo o θ pelo R, eu quero colocar o R aqui nessa expressão, e eu vou obter 2πa seno de R sobre A. Então, isso aqui é a circunferência desse nosso círculo inscrito na superfície de uma esfera como função do raio do círculo. E vocês podem ver que isso aqui tem alguma similaridade, mas é bem diferente da expressão euclidiana 2πr, e nós derivamos tudo isso aqui usando simplesmente geometria diferencial. Vejamos agora uma outra propriedade interessante que o que acontece, vamos nos fazer a seguinte pergunta, o que acontece se o raio do círculo e se o raio do nosso círculo for muito menor do que o raio da esfera? Em outras palavras, o que vai acontecer se esse círculo na superfície da esfera for muito, muito, muito pequeno? Pois bem, como é que nós podemos quantificar isso aí? Essa afirmação equivale a fazer essa razão entre o raio do círculo e o raio da esfera muito menor do que 1. E a consequência disso, vamos calcular a consequência disso na circunferência do nosso círculo, 2πa seno de R sobre A. Mas o que vai acontecer? Sendo esse R sobre A muito menor do que 1, o que nós aprendemos isso em cálculo, que essa expressão, o seno, quando o argumento do seno é muito pequeno, o seno pode ser aproximado como o próprio argumento. Portanto, para R sobre A muito menor do que 1, o seno pode ser aproximado dessa forma aqui, aproximadamente igual a isso. E cortando o A, nós recobramos, então, o resultado da geometria plana. Qual que é a lição aqui? A lição é para quando nós estamos lidando com
distâncias muito pequenas, os resultados da geometria euclidiana se aplicam mesmo num espaço não euclidiano. A geometria é localmente euclidiana, e assim como nós estamos vendo aqui um exemplo não tão complicado assim, esse resultado de que a geometria é localmente euclidiana vai se estender também, de certa forma, na relatividade geral. Nós vimos que esse elemento de linha ele representa uma esfera. Um elemento de linha em duas coordenadas ele representa uma superfície. Nesse caso, o caso que está mostrado aqui representa uma esfera. Mas e se você for apresentado com o seguinte elemento de linha que eu vou desenhar, que eu vou escrever aqui em azul? Se, por exemplo, você for apresentado com esse elemento de linha aqui, tá? Vamos colocar f ao quadrado, tá? Quando f igual a seno de θ, ele representa uma esfera, mas se você tiver um elemento de linha estranho, por exemplo, onde tem um f ao invés do seno, isso aqui também representa uma superfície, mas qual superfície é representada por um elemento de linha mais genérico, como esse aqui? Bem, o que acontece, e esse aqui é uma situação que reflete os tipos de elementos de linha que nós vamos ver em relatividade geral, tá? Que na verdade vão ter mais coordenadas do que isso. Esses elementos de linha da relatividade geral também podem ser visualizados de alguma maneira a geometria deles pode ser visualizada. Então, essa técnica que eu vou falar aqui agora pode ser aplicada também para nos ajudar a visualizar as geometrias da relatividade geral. Então, algumas dicas aqui de exploração para a gente conseguir visualizar aqui qual que é a superfície representada por esse elemento de linha. Primeira coisa, percebam que se você variar o φ aqui, não acontece nada. Se você mudar o valor do φ, não acontece nada com essa expressão do ds ao quadrado. Então, ela é invariante perante mudanças em φ. Então, a consequência disso é que esse elemento de linha representa uma superfície simétrica ao redor de um eixo, pelo fato de ser invariante perante mudanças em φ. E uma segunda propriedade que pode ser usada para conseguir visualizar esse elemento de linha é você calcular a circunferência de um círculo inscrito nessa geometria aqui, e daí a circunferência pode ser escrita como a integral de 0 até 2π, aqui do A, f de θ de θ, que vai ser igual a 2π a f de θ. Tá? Então, o que acontece é que você pode analisar o que acontece com a circunferência de um círculo à medida em que você varia o θ. Então, analisando o comportamento da circunferência como função do θ, você pode ter uma ideia da superfície representada por esse elemento de linha. Novamente, lidando com as propriedades métricas, você pode derivar e visualizar a geometria subjacente. As coordenadas são somente rótulos que são convenientes para rotular pontos numa geometria. Mas assim como rótulos, as coordenadas elas são de certa forma arbitrárias. O que eu quero dizer com isso é que para uma certa geometria existem infinitas possibilidades de sistemas de coordenadas que podem descrever uma certa geometria. Por exemplo, a geometria plana pode ser descrita a coordenadas cartesianas,
polares, cilíndricas, ou seja, rótulos diferentes, mas a geometria subjacente é a mesma. E algumas desses rótulos, desses sistemas de coordenadas, são mais convenientes dependendo do tipo de aplicação com a qual você estiver trabalhando. Como nós vimos no caso do cálculo da circunferência de um círculo, usando coordenadas cartesianas versus usando coordenadas polares. O importante aqui é que as respostas que você obtém devem ser as mesmas, independentemente das coordenadas que você usar. As respostas são fisicamente invariantes. Um exercício a se fazer agora é demonstrar que o elemento de linha tem a mesma forma, tem aquela forma que nós já vimos em coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Em outras palavras, um exercício que eu sugiro fazer agora é partir do elemento de linha em coordenadas cartesianas e demonstrar que esse elemento de linha, ele em coordenadas polares, ele pode ser escrito da forma que nós já vimos. Em coordenadas polares. E aqui a minha sugestão para fazer essa demonstração é simplesmente utilizar a transformação de coordenadas entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares, que nós já sabemos que é dada por essa expressão em azul. E dessa maneira, fazendo essa demonstração, a conclusão aqui é que o elemento de linha, o ds ao quadrado, ele é um invariante. E ele representa a mesma geometria independentemente do sistema de coordenadas que é utilizado.